Sejam todos bem-vindos a essa noite de trabalho. E eu peço que a espiritualidade amiga, que o nosso Mestre Jesus me ampare para que eu consiga trabalhar o conteúdo do Evangelho que me propus a hoje, que é a parte do Evangelho onde fala: honrai vosso pai e vossa mãe. Todos nós estamos aqui porque nós tivemos um pai e uma mãe, né? Independente de qual situação, se conviveram conosco ou não, né? Então, o conteúdo em si, ele é prolongado e assunto para muita discussão. Eu vou puxar alguns pontos, porque o tempo que a gente tem não é de um seminário, né? É de uma exposição curta. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a todos que já conhecem o Espiritismo e os que ainda não ouviram falar, que nós temos as leis divinas em nossa consciência. Mesmo que a gente nunca tenha ouvido, nunca tivesse estudado, essas leis divinas estão em nossa consciência. Quando a gente é criado por Deus, essas leis já estão conosco, né? Então, se as leis divinas já estão em nossa consciência, é lógico que o bem nós já temos conhecimento, porque todas as leis divinas são de amor, né? E aí, nós temos que Deus, através de seus enviados, mandou os mandamentos, né? Naquele momento em que Moisés é responsável por receber os 10 mandamentos, eram os mandamentos necessários para aquele momento, né? Que são princípios éticos e morais. Qual era o objetivo, naquele momento, de enviar os mandamentos, né? O objetivo de manter o senso de moralidade e justiça necessários, porque naquele tempo, no tempo de Moisés, éramos mais brutos, né? Hoje a gente tem um pouco mais de sensibilidade. Então, as leis deveriam ser mais rigorosas e mais claras. Por isso, os 10 mandamentos naquele momento. Hoje, nós já sabemos que em um mandamento está composto todos os mandamentos, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, eu estarei cumprindo os 10 mandamentos, né? Então, nós nascemos com essa lei divina na consciência, nós sabemos que temos dentro de nós o bem, mas também nós encarnamos com o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha, nós somos os construtores do nosso caminho. Então, a gente até planeja a nossa caminhada nessa encarnação. A gente faz todo um planejamento, mas quando a gente chega aqui nesse planeta, nós temos o merecimento, que é um merecimento do esquecimento, porque se a gente lembrasse de umas coisas que a gente já aprontou, a gente não ia aguentar, né? E aí, nós vamos ter no nosso computadorzinho que nós planejamos toda uma caminhada, mas às vezes a gente acaba fazendo algumas coisas não muito boas, né? E a gente sabe que o caminho do bem é a única maneira que nós temos de evoluir. Não existe outra maneira. Fazer o bem. Esse é o caminho da evolução. Não importa onde, não importa se eu vou na igreja, se eu vou no centro espírita, se eu vou na Umbanda, se eu não vou em igreja, em lugar nenhum. Se eu praticar o bem, o meu caminho, com certeza,
será um caminho do bem, né? E aí, quando nós reencarnamos, nós vamos ter uma família. Nós com certeza temos um pai e uma mãe que vão nos receber. Agora, todos os pais e todas as mães assumem os seus filhos? Não. Por isso nós devemos julgá-los? Não. Nós temos sim que agradecer. Porque se nós somos fruto de um lar onde nem pai nem mãe nos assumiu, ou onde só o pai ou só a mãe, ou onde nenhum membro da família nos assume, que alguém toma conta de nós. Da mesma forma, nós temos que ser gratos porque nossos pais aceitaram nos receber. E hoje, né, se a gente estuda, a gente sabe que no mundo espiritual temos um número muito grande de espíritos querendo reencarnar. E hoje nós temos o quê? As famílias que têm 1, 2 filhos e os jovens que não querem ter filhos, né? Então, vamos cuidar dessa nossa encarnação, porque quando a gente passar para o outro lado não vai ser tão fácil de voltar, né? Mas assim, a gente sabe que nós temos famílias de diferentes maneiras, né? Temos pai e pai, mãe e mãe, pai e mãe, só pai, só mãe, só vó. Temos família adotiva, a família do coração. Então, as famílias, não importa qual família eu não estou na família errada. Isso eu tenho que ter certeza. Eu sempre estou na família certa. Às vezes a gente acha que a gente tem um pai e uma mãe muito chato, ou então a gente tem um irmão que não dá para entender, ou a gente tem um tio que quando ele está chegando a gente não suporta, né? Tá tudo certo. Eles estão aí porque nós precisamos aprender a lidar com eles, né? Nós precisamos aprender a amar. E nós, como nós temos o esquecimento, nós não sabemos se fomos nós os algozes ou aquele a quem nós repulsamos, né? Então, a família é o primeiro lugar onde nós vamos desenvolver os sentimentos. E é ali que a gente tem que aproveitar para desenvolver sentimentos de amorosidade, né? Então, nós vamos ter lá no Evangelho, onde Allan Kardec nos traz que o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Por quê? Eles são os mais próximos. Eles foram caridosos conosco, nos aceitaram, nos receberam. Graças a eles nós podemos encarnar, reencarnar, né? E vejam bem que Jesus não falou honrai não falou amai vosso pai e vossa mãe. Falou honrai vosso pai e vossa mãe. Porque às vezes é difícil o amor entre os pais e os filhos, porque nós não sabemos como foi na vida passada. Às vezes eu como filho, como filha, fui aquele que matei, que tirei tudo, que fiz horrores. E aí, mesmo assim, depois nós vamos ver como que os pais acabam aceitando a gente, né? Eles nos aceitam. Então, isso é o maior ato de caridade. É uma caridade pura, uma caridade real, nos conceber, né?
Então, sabendo que nós podemos ter sido inimigos nas vidas passadas, essa encarnação, com esse pai e com essa mãe, é a possibilidade de ajustes. Muitas vezes não dá muito certo, mas nós não podemos julgar nem pai nem mãe, assim como não podemos julgar os filhos. Isso é de cada um. Cada um vai dar conta da sua caminhada, dos seus erros e dos seus acertos, né? E aí, ainda no Evangelho fala que além de honrar, né, tem algo a mais que Deus nos pede, que nós consideremos a piedade filial. O que é piedade filial? Não podemos confundir piedade filial com dó. Eu tenho dó do meu pai e da minha mãe. Não. Piedade filial quer dizer que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe, independente de como eles nos educam. Porque eu tenho, digamos assim, uns 98% de certeza que os pais estão educando da maneira que eles acreditam ser a educação correta. E às vezes eles podem estar errados, mas eles são nosso pai e nossa mãe, e nós devemos respeito, sempre respeito. Só que o que nós estamos vendo hoje por aí, né? Se a gente pegar uma família, vou pegar o exemplo do meu pai e da minha mãe. Quando eles eram crianças, eles sentavam na mesa e o que acontecia? O primeiro que se servia era o pai. Por que o pai? Porque o pai fazia um trabalho braçal. Aí o segundo era a mãe. Depois vinham os filhos, por ordem cronológica. Aqueles que ajudavam mais tinham o direito a escolher o melhor. Eles estavam errados? Agora, do jeito que é hoje, que uma criança de 2, 3 anos comanda os pais, está correto? Os pais têm que privar-se de tudo porque o filho não aceita isso, não aceita aquilo, não come isso, não come aquilo. Será que está correto? Né? Então nós temos que pensar nisso tudo, porque enquanto filhos, os filhos devem respeito. Agora, é responsabilidade dos pais também, porque quando um filho começa a fazer o dengue e tomar conta da coisa, é porque os pais também vão dando essa abertura, né? Existem situações chatas, que por exemplo, assim, às vezes você tem uma criança, você leva no mercado e lá começa, porque eles sabem como testar, né? Aí começa aquela coisa de se jogar no chão, de gritar, de fazer um monte de pirraça. E os pais, para não passarem vergonha, acabam cedendo. E é ali que eles aprendem. Aí eles sabem que o pai e a mãe são mole. E eu estou falando isso, não é para os outros ouvirem, tá? É para mim. Porque normalmente quando a gente fala, é porque, né? Assim, a gente já fez umas coisas assim, né? Então, nós não podemos confundir piedade filial com dó, com pena. É amor, um amor acima de tudo. Um amor que é um amor de respeito, né? Eu vou cuidar mais do que eu cuidaria do meu vizinho. Não existem casos que muitas vezes assim, aquela pessoa faz de tudo pelos vizinhos, pelos parentes, pelo amigo, por isso, por aquilo, e o pai e a mãe estão em casa precisando de auxílio, mas os filhos não ajudam.
porque é mais importante ajudar o vizinho. Também temos que tomar cuidado com isso, né? Então, no mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, né? Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão. Questão de autoridade. Os pais são os pais, os filhos estão abaixo. Assim, quando eu estou na escola, os professores são os professores, nós somos os alunos. E isso é algo que deve ser seguido e respeitado, né? É uma questão de hierarquia. Então, nós devemos ter essa obrigação, né, enquanto filhos, de cuidarmos dos nossos pais, de observarmos as nossas atitudes. Então, também, quando nós reencarnamos, a reencarnação, ela serve para a retomada dos relacionamentos baseados em perdão, gentileza, né? É a oportunidade que a gente tem de receber ou dar o perdão. E quando surge a oportunidade de nós cuidarmos de nossos pais, está aí uma grande oportunidade. É uma valiosa chance, né, de nós exercitarmos a dedicação, a solidariedade, o carinho, a empatia, o desprendimento, a fraternidade, né? Os filhos crescem e aprendem quando preservam e promovem o bem-estar dos pais. Agora, nós temos pais que às vezes a gente diz assim, agora os filhos têm que cuidar, mas a vida inteira ele foi um grosso, ele chutava, ele desrespeitava os filhos, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ou ela, né, a mãe. Nós não podemos julgar. E se chegar o momento em que esse pai que não foi tão amoroso conosco, essa mãe não foi tão amorosa conosco, aparecer a oportunidade de nós cuidarmos, é assim que nós temos que fazer. E da melhor maneira. Mostrar amorosidade, né? E o que cada um de nós vai fazer com essa situação é que vai mudar todo o entorno, né? Depende das nossas ações, das nossas atitudes. Porque às vezes, quando nós vamos cuidar de um pai e de uma mãe, nós já temos nossos filhos. E a observação deles também, para que nós no futuro tenhamos esse carinho e esse amor deles também, né? Agora, o conselho que se dá a todos os pais, agora é para os pais, né? Aliás, para a gente cuidar dos nossos pais, todos os pais, ricos, pobres, gordo, magro, baixo, alto, independente. O que nós temos que fazer? Assisti-los nas necessidades. Nas necessidades materiais apenas? Não. É o momento de, sim, darmos as necessidades materiais, mas também darmos a nossa presença, a nossa paciência, né? Porque os nossos pais, sogra, sogro, começam com um andar mais lento. Às vezes você caminha 10 quadras, eles não conseguiram caminhar uma. É a oportunidade que nós temos. Vamos treinar a paciência. Nós estamos tendo uma oportunidade, né? Não é fácil. Principalmente para quem está no pique, né? Aquela coisa assim, quando você está no dia a dia que você... A cabeça está a mil, né? Porque você tem o trabalho, você tem a tua casa, você tem os filhos, você tem isso, tem aquilo. E é um corre sem fim. E aí, de repente, você tem que andar devagarinho, quando você queria estar correndo. É difícil.
mas é treino, tá? Agora, para os filhos que têm pais pobres, tá? Dar-lhes mais que o necessário para sobreviverem. Oferecer-lhes pequenos supérfluos. E quando a gente fala assim, eu arrumei um quartinho lá em casa para meu pai ou para minha mãe, porque não dá mais para eles viverem sozinhos. Normalmente a gente faz isso, a gente arruma um quartinho. Quando a gente deveria arrumar o melhor quarto. E nisso, quando eu estava estudando para essa exposição, eu tenho que mandar uma mensagem para minha irmã. Porque a minha mãe tem o melhor quarto, né? E isso é muito bom. Isso é algo que é muito legal saber e ver isso, né? Também nós devemos cuidar para não sobrecarregar os pais que ainda são jovens. Eles não são os responsáveis pela criação dos filhos que nós colocamos no mundo, né? Eles têm que ser avós. Eles não têm que ter responsabilidade de pai e mãe. Distinguir com os melhores lugares, que eu acabei de falar, né? E tratá-los amavelmente. E como eu falei antes, existem pais que não cumprem os seus deveres, né? Mas não somos nós que devemos julgá-los. E agora eu vou ler algumas dicas que existem no livro Estude e Viva, ditado por Emmanuel e André Luiz, tá? Que são pontos perigosos para os pais, para nós que somos pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar, porque a família é a primeira escola e nós temos que dar exemplo. E aí, quando a gente percebe que a gente não deu um bom exemplo, às vezes já é tarde. Posso dar um exemplo, por exemplo, da bebida. É comum nas casas você beber uma cerveja, uma caipirinha, mas será que isso é um bom exemplo? Às vezes, quando eu me dou em conta, eu já extrapolei isso, já passou e foi. Mas os pais mais jovens, pensem, tudo são exemplos, tudo. Nós temos que nos privar de algumas coisas, né? Se nós queremos ser exemplos. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos, sob o pretexto de dizer assim, eu sou bem financeiramente, eu consigo, então eu vou pagar uma funcionária que vai cuidar bem dos meus filhos. Ela é treinada, ela vai fazer atividade, ela vai levar para passear, ela vai fazer as tarefas, ela vai fazer isso, ela vai fazer tudo pelos filhos. É complicado isso, né? Porque às vezes a gente leva uma vida assim tão corrida que isso se torna meio que comum, meio que normal, mas nós temos que dar um tempo com os nossos filhos que seja um tempo integral no seguinte sentido: se eu tenho 15 minutos para estar com meu filho, que eu esteja presente, que eu seja presença, né? Agora, eu sentada no sofá, mexendo no celular, assistindo televisão e o filho do lado, fazendo tarefa, eu estou presente? Não, né? Outra coisa que André Luiz e Emmanuel nos chamam a atenção, quando a gente cultiva a preferência de filho, né? Existe, claro, eu acredito que seja algo de outras vidas. Muitas vezes você se afina mais com um filho do que com o outro, mas você não deve estimular isso, tá? Acolher intrigas, me posicionar. Meus 2 filhos estão brigando e eu vou me posicionar com um. O que eu tenho que fazer? É tentar levar ao entendimento, né?
quando eu repreendo por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, né? E às vezes, isso eu já falei em outras palestras, em outras exposições, às vezes são coisas pequeninas, que a gente pensa assim, não tem importância isso, para que eu preciso chamar a atenção disso? Ah, meu filho apareceu em casa com uma bolita, mas ele ganhou, comprou ou pegou, sem autorização. Eu preciso averiguar. Um papelzinho que seja, eu preciso averiguar, né? Então, nós temos que ter tudo isso na nossa mente, e quando ainda nós erramos, né, associados com experiências e nossas tendências, quando nós levamos os nossos filhos juntos com as nossas más tendências, né? Como foi o caso que eu falei antes da bebida, que às vezes a gente pode acabar levando para o lado do consumo, né? Porque eu tenho essa tendência, mas do consumo de alcoólicos, né? Ou outros. Então, os filhos sendo ingratos, eles terão que refazer essa caminhada, né? Se eles são gratos, eles receberão a recompensa no mundo espiritual, tá? E ser grato é para aquele que está conosco como família. Não importa se eu sou adotivo ou não, se eu só tenho pai, ou se eu só tenho vó, se eu só tenho avô, não importa. Eu vou ser grato com quem está me cuidando, me educando, me criando, né? E aí, bem rapidinho, nós temos os laços corporais e os laços espirituais. Então, esse laço, quando a gente reencarna, que o nosso pai e nossa mãe nos aceita, né? São laços que se extinguem no tempo. Às vezes eles só nos receberam nessa encarnação e desencarnando, acabou, as coisas foram alinhadas e está tudo bem, né? Às vezes é isso. Porque esse laço corporal pode ser espíritos completamente estranhos. Pode ser espíritos que os pais receberam para esse filho ser o exemplo para os outros. Que ele já está mais evoluído e vai servir como exemplo de educação para os outros. Às vezes são espíritos que já têm ligações anteriores, amorosas. E, não raro, ligações de antipatias por brigas, por agressões e por maldades, né, que nós causamos. E os laços espirituais, esses são laços, né, simpatia e comunhão das ideias fortalecidos pela purificação. Os laços espirituais se perpetuam. Quando nós chegamos no mundo espiritual, com certeza nós teremos uma família nos aguardando. Nem sempre nós poderemos ser recebidos por eles, porque depende de que caminhada nós fizemos aqui, né? Às vezes eu ainda estou muito aquém de conseguir me aproximar daquela energia, daquela família que está lá me aguardando, mas um dia nós nos reencontraremos, né? E agora, como explicar quando existem filhos que repulsam os pais? Desde pequenininhos não suportam os pais. A essa mãe ou a esse pai, a primeira coisa que ele precisa fazer, pensar: um de nós é culpado dessa repulsão. Um de nós é culpado. Ou eu fui o algoz, ou ele foi o meu algoz. Alguma maneira existe, né? E aí os bons, os que estão um pouco mais evoluídos, olha, os que estão um pouco mais evoluídos, quando desencarnam assim, com ódios, com repulsões dos membros da família, aí esses que estão um pouquinho melhores, sabe?
eles vão para o mundo espiritual e lá eles vão ter a oportunidade de observar aqueles que eles odiaram. Aí vai vir um abalo. Depois de passar esse abalo, eles vão ter anos de meditação e oração, pensando no que eles fizeram. E depois vão pedir um corpo naquela família que ele detestou, né? E lá juntos vão prometer vencer a luta. Então, para os que são um pouco melhores deles, já imaginou se a gente faz uma caminhada tortuosa? Qual será a nossa oportunidade? Muitas vezes nós chegamos lá e já somos mandados de volta. Vai lá aprender mais um pouco, vai dar cabeçada, vai ver se você consegue uma caminhada melhor, né? Então, só uma última leitura para concluirmos, que está no Evangelho que Santo Agostinho nos recomenda. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para aperfeiçoar, amar e bendizer. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Sabe aquela pequena tendência dos nossos filhos? É ali, quando eles são pequeninos. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm do que se culparem e podem conservar tranquila a consciência. Então, se a gente fez o melhor possível e não deu certo, paciência, nosso filho ainda não entendeu, ele terá que caminhar novamente, né? É fácil? Não. E vamos ter em mente que o mundo é uma oficina, né? O nosso corpo é a ferramenta dessa oficina. A nossa existência é a oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. Então, nós estamos numa oficina, somos a ferramenta e temos a oportunidade. Não vamos perder essa oportunidade de sermos bons filhos e bons pais. Obrigada pela atenção de todos.